Foi de forma unânime. Depois da suspensão da votação, o Augusto Melo citou você nominalmente, né? Ele chamou de ditador, disse que você precisa ser destituído, que você está se defendendo, agindo em causa própria, você não tem condição mais de ser o presidente do conselho porque você é imparcial. Então agora a gente queria te ouvir sobre essas declarações. Eu lamento a declaração do presidente, ele devia estar emocionalmente abalado, talvez com o clima da reunião, com a votação que deu prosseguimento ao processo de impedimento. Eu só quero crer que no íntimo dele ele não pensa assim, porque ele sabe minha conduta, foi toda dentro do estatuto, ele estava lá com a defesa dele, com o advogado dele constituído, tudo que o advogado dele solicitou foi feito, os conselheiros puderam acompanhar, está tudo gravado, foi tudo dentro do regimento, dentro do estatuto, a gente está tranquilo, sereno. E só essa questão de advogado em causa própria, eles quando fizeram os recursos, tanto na vara do Tatuapé quanto no tribunal, eles erroneamente, ao invés de entrar com a ação contra o presidente do conselho, eles entraram com a ação contra mim. Então, assim, eu precisava me defender e eu não tenho dinheiro para contratar advogado. Então, eu estou defendendo a mim de causa própria, porque eu estou defendendo, o Romeu Thomaz Júnior está defendendo o presidente do Conselho do Corinthians. É só isso, eu acho que ele se equivocou em fazer essa acusação. Presidente, sobre o próximo encontro, eu queria te perguntar primeiro se já tem data e sobre essa dúvida que ficou, quem não participou de hoje vai poder participar? A reunião, na verdade, ela foi suspensa, mas ela continua aberta. O artigo 85 do Estatuto prevê isso, por isso que foi deliberado pelo plenário, então ela continua aberta. Então, assim, quem não estava e chegar, é como se estivesse chegando atrasado. Então ela está aberta e a gente ainda não deliberou que data vai ser a continuidade dela. Muita gente diz que o Corinthians fica sangrando enquanto esse assunto não for resolvido. Você pode passar alguma previsão para o torcedor corintiano desse assunto definitivamente ser encerrado? A gente espera que seja no menor prazo possível. Eu garanto que em menos de uma semana isso não vai ser resolvido. E a gente espera realmente que essa fase seja superada e que o Corinthians possa sair dessas lamentáveis páginas policiais. A gente sofre isso, não é motivo de alegria para ninguém. Ninguém gostaria de estar vivendo essa situação. O Corinthians é muito maior que todos nós, mas infelizmente o Estatuto exige que a gente tome providências quando as coisas acontecem de forma lamentável como tem acontecido. Então, assim, a gente tem obrigação estatutária de tomar providência. Quando alguém apresenta um pedido de impedimento de um presidente, a mim só compete marcar o julgamento quando o processo estiver legalmente instruído. É o que eu tenho feito. Eu não tenho lado. Eu sou imparcial. Mas o papel do presidente do Conselho diante do Estatuto é cumprir o Estatuto. Presidente, o senhor teme, de alguma forma, as manifestações de parte da torcida que são a favor da permanência do presidente Augusto Melo? Eu, como corintiano há 64 anos, eu sempre tive costume de ver a torcida torcendo para o Corinthians. Eu nunca vi torcida tendo o lado de dirigente. O que a gente viu hoje no Parque São Jorge e a insegurança que os conselheiros sentiram, os atos de violência que eu pude ver através de rede social, minha própria família me mandou, o que alguns conselheiros passaram, eu mesmo, intimidações e violência que eu vi um conselheiro apanhar, isso é lamentável. Eu acho que quem é corintiano de verdade se preocupa com o Corinthians, não com as questões internas, até porque elas estão sendo ditadas por fatos que acontecem e estão em investigação na polícia. O que a gente precisa entender, eu acho que a torcida precisa entender, é importante, que o tempo do estatuto, o tempo do processo interno administrativo é diferente do tempo da polícia, é diferente do tempo da justiça. Às vezes as coisas na polícia são diferentes do que é dentro do estatuto. O estatuto, o que o conselho faz é apurar se houve prejuízo para a imagem, se houve prejuízo para o clube. Se houve, o infrator tem que ser punido. E é isso que a gente está observando. Independe de ter resultado em inquérito policial, ter resultado em processo. A gente está cumprindo o estatuto. As pessoas precisam talvez conhecer o estatuto e saber que o conselheiro ele é obrigado a fazer isso. Até porque nós temos uma nova lei geral do esporte, que poucos conhecem, que entrou em vigor ano passado, que ela responsabiliza o órgão fiscal ou fiscalizador, ou aquele que tem a responsabilidade de fiscalizar e sabe de alguma irresponsabilidade e não age. Você passa a responder com os seus próprios bens. Então o conselheiro tem a obrigação de fazer as coisas. Perfeito. Presidente, nós estamos ao vivo aqui rapidinho, até pedir desculpa para os amigos, para ficar bem claro para o torcedor corintiano, o senhor pediria para o senhor explicar novamente o porquê da suspensão dessa votação, que na verdade não foi bem uma suspensão, ela continua em aberto. Exatamente, a reunião continua em aberto, o Conselho deliberou de forma unânime que a gente suspendesse a reunião, mas mantivesse ela aberta, nos termos do artigo 85 do Estatuto, para que ela pudesse dar continuidade. Hoje já estava avançado da hora, as pessoas já estavam com muita insegurança,
nós tínhamos manifestações ali fora que já estavam criando um certo clima interno dentro do plenário, e o Conselho deliberou manter a reunião aberta até o fim dela, mas suspensa até a gente retomar o salário. Tá certo, então, muito obrigado. Tá aqui, presidente. Qual recado você tem para o torcedor corintiano que hoje estava xingando na frente do Parque São Jorge, aqueles que não conhecem o Rito? Assim, que todo mundo ama o Corinthians. Todo mundo ama o Corinthians. Cada um acha que ama mais. Todos nós amamos o Corinthians e todos nós queremos o bem do Corinthians. Então vamos ter paciência, porque essas coisas são assim. Só que nós temos a responsabilidade de cumprir o estatuto. E a Lei Geral do Esporte penaliza quem souber de alguma irregularidade e não tomar providências. E aqueles que representam contra esse ou aquele membro do conselho ou da diretoria estão fazendo com base nisso. Nada é feito fora do estatuto, ninguém descumpre o estatuto. E nossa obrigação como presidente do conselho é tomar as providências e fazer os processos andarem. Ninguém tem lado lá, a gente está cumprindo o que o estatuto determina. Presidente, se o senhor puder até detalhar quais são os próximos passos agora do processo também, quando